Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de PI. Eu sou Bernardo Filgueiras, sou professor nos cursos de patente e software aqui da Escola de PI. E hoje, pessoal, a gente tem duas convidadas muito ilustres aqui no nosso podcast, né, que é a Luísa e a Juliana. Elas são duas empreendedoras do mercado de games, esse mercado que tem tanta propriedade intelectual envolvida. E a gente quer trazer para vocês aqui pessoas justamente do mercado, você procurador ou você que está até querendo empreender nesse mercado, você que é advogado, quer saber além da propriedade intelectual, como que você pode atender seus clientes nessa área. Então, meninas, muito obrigado A pela gente que presença. agradece o convite. Maravilha. Se apresentem um pouco aí para o pessoal. Eu sou a Luísa, eu sou CEO da Plot Kids. A Plot Kids é um estúdio que existe há 10 anos. A gente tem nome e sobrenome, eu sempre brinco, né? Plot Kids. Então, nossos conteúdos são voltados principalmente para criança e para família, conteúdos que possam fazer com que as nossas crianças tenham acesso à tecnologia de uma forma saudável. E tô 10 anos aí nessa. Isso é bom. Eu sou Juliana Brito, CEO da Indie Hero e da Game Jam Plus. A Game Jam Plus é a maior maratona de desenvolvimento de jogos competitiva do mundo. A gente está em 42 países. Nossa edição passada teve 4.500 participantes. E a Indie Hero, ela é como se fosse a sua solução única dentro do mercado de games, né? A gente faz desde outsourcing, eventos de games, sendo o nosso mais relevante Brasília Game Festival, para 60 mil pessoas em Brasília. Trilha de capacitação junto ao Sebrae, inclusive a nossa aceleradora, que é onde a gente acelera estúdios de games de todo o Brasil. Maravilha, pessoal. Até dando uma tradução aqui, tá, para vocês. Você que pode não estar acostumado com o mercado de jogos, né? Como a gente está trazendo pessoas que estão dentro deste mercado. Outsourcing a gente fala muito como uma prestação de serviços, né? Às vezes a desenvolvedora de jogos ela não consegue desenvolver, às vezes, a tecnologia ou a arte de um jogo, né? Que o software e o jogo, né, procurador? Como você bem já deve saber por conta dos nossos cursos. Né, temos o software, que é um direito autoral, obviamente. Temos as marcas, eventualmente podem ser registradas de um jogo. E temos também, né, a própria tecnologia, a própria arte, né, que é utilizada no jogo, junto com o software, junto com trilha sonora, junto com tudo isso, né, faz parte do jogo. Ele é entendido como um ativo único. Então, por isso que a gente fala muito de outsourcing, que às vezes uma empresa ela não consegue desenvolver a própria tecnologia, não consegue desenvolver arte, ou um jogo é muito extenso, ela precisa contratar terceirizados. E esse outsourcing, na maioria das vezes, é isso, né? E às vezes também é uma prestação de serviços ali diferente do trivial da tecnologia, da arte, às vezes é uma prestação de serviços qualquer, assim. E seguindo, né, pessoal, aí feita a tradução desse termo para o procurador entender, panorama de games no Brasil, pessoal, até para o procurador que está assistindo a gente entender esse mercado, né? Como que funciona a empresa de vocês, como que vocês chegaram até aqui, como que vocês veem o mercado brasileiro hoje? Eu acho, tô 10 anos no mercado, né? Então a gente tem um mercado é um mercado consumidor muito grande. A gente tá agora num boom, assim, fomos destaque na Gamescom na Alemanha. O Brasil tá finalmente quebrando as barreiras lá fora, em termos de ser visto, mas ainda falta, eu acho, pra gente uma maturidade como indústria. Internamente, agora a gente acabou de ter, né, um marco legal que vai nos conseguir, então a gente precisa, tanto a nível de lei, quanto dentro dos próprios empreendedores, amadurecer mais. E eu falo isso falando da minha própria empresa, assim. Foram 10 anos de uma jornada que a gente fez muito sozinha e agora a gente vê nos últimos 5 anos que tem aceleradora. A gente começa a ter uma estrutura que é essencial para que a indústria cresça de forma organizada e profissionalizada, né, Ju? Não, são 120 milhões de jogadores hoje no Brasil e a gente tem aí, de acordo com a última pesquisa da Abra Games, 1.029, 1.039, né, estúdios de games, né, é uma indústria que vem crescendo aí quase 20% ao ano nos últimos 5 anos, então é uma indústria muito promissora, que faz muito sentido, hoje é a maior indústria da economia criativa, né, é uma indústria que no geral ela movimenta 200 bilhões de dólares, e isso a gente está falando de compra direta de jogo e compra que a gente chama de in-app purchase, que é compra de coisas, né, dentro do jogo, né? Esses 200 bilhões eles não incluem nem a parte de
advertising, que é a parte de propaganda, né? A parte de ads. Então, é uma indústria muito maior ainda. Esse valor não inclui, por exemplo, a parte de eventos, né? Isso não inclui muito da parte do esporte, que é outro... então, assim, é a maior indústria criativa da atualidade. A geração Z, ela passa mais tempo dentro do jogo do que ela passa dentro das redes sociais, né? Então, todo aquele tempo que tu vê seu sobrinho, seu filho no TikTok, ele tá passando mais tempo jogando. Então, é uma indústria que tá muito em crescimento, muito em alta, e o Brasil tá começando a ganhar essa relevância aí por diversos fatores. E o marco legal aconteceu aí para ajudar bastante a gente se organizar e virar uma indústria um pouco mais madura para poder atender as expectativas que a gente está começando a receber no mercado internacional. E eu noto, assim, que as empresas brasileiras de prestação de serviço, né, que a gente outsourcing, elas estão mais maduras do que as nossas empresas. Eu sou desenvolvedora indie, então estou falando como representante. Quanto às nossas de desenvolvimento indie, óbvio, sempre tem, né, as que já estão muito bem, já estão grandes, mas, no geral, isso também se dá com a dificuldade que a gente tem de entender que o nosso maior produto é a propriedade intelectual. Então, ainda é uma dificuldade dentro dos próprios sistemas, como as empresas se montam e dos planos de negócio, entender que o seu produto não necessariamente é o jogo que você está fazendo, lançando, mas aqueles personagens, aquele universo, aquela propriedade intelectual que está ali sendo gerada. E eu digo isso como alguém que também tem essa dificuldade às vezes, porque a gente fica muito imerso na nossa no criativo, e quer ver aquele jogo dando certo, e às vezes não dá um passo para trás e ver outras possibilidades, né? Essa coisa de propriedade intelectual é muito importante, porque, tipo assim, a gente tem vários estúdios, né, relevantes de outsourcing, né, Cocu, Pulga, Dumativa, e eles vêm com esse pensamento mais realmente de modelo de negócio, assim, normalmente quem funda ali são desenvolvedores de jogos, mas já pensando em ganhar dinheiro com isso, né, mas não é escalável, né, quando a gente pensa, né, numa coisa um pouco mais startup, né, o que escala mesmo é a propriedade intelectual, que é onde você pode dar um bom. Eu sempre dou o exemplo da Rovio, né, que é a desenvolvedora da Angry Birds. Eles fizeram ali 50 jogos antes até chegar na Angry Birds. E nos últimos 10 anos eles vivem do Angry Birds, entendeu? Então eles conseguiram, tipo assim, eles estão tentando lançar outros jogos e outras propriedades intelectuais, mas assim, 98% do faturamento do estúdio vem da propriedade intelectual do Angry Birds. Então, assim, você conseguir achar a propriedade intelectual de sucesso é onde faz o boom realmente e traz essa escalabilidade pro negócio, que não é fazer serviço, né, que nem as empresas de outsourcing. Claro que é uma empresa também muito interessante, mas você ter a propriedade intelectual e acertar isso é o que faz o diferencial em você ser um estúdio, né, unicórnio, né, e assim, um estúdio que vai pagar as contas, né? Eu vim do audiovisual tradicional, né, o meu estúdio também faz animação, a gente trabalha com 360, que é nada mais do que pegar uma propriedade intelectual e pensar ela em todas as suas possíveis mídias. Então, isso é o que a gente faz. Durante muito tempo, eu fiz esse tipo de outsourcing, de prestação de serviço, ou seja, era contratada por empresas para criar universos ficcionais e personagens para eles. E a gente sempre soube que esse era um ponto de valor. Mas ainda é muito difícil explicar isso, por exemplo, num planejamento de investimento. É muito mais fácil falar, eu vou fazer aqui, outsource aqui, vai contar aqui. É muito difícil precificar. Quanto que vale uma propriedade intelectual, sabe? A Turma da Mônica hoje tá, sei lá, 50, 60, nunca sei quanto tempo eles têm no mercado, mas lá atrás, quando ele era uma tirinha, se alguém fosse pôr valor naquilo. Então, é muito mais difícil, como empresário, também a gente saber o que vai pegar, né? Então, 50 jogos. E eu acho que um dos maiores problemas da indústria é que, tipo assim, beleza, obviamente a gente tem que acertar na propriedade intelectual, mas, assim, eu acho que acertar na propriedade intelectual é 50% do negócio, né? O outro 50% é marketing. Você fazer aquela propriedade intelectual realmente ter o valor que ela tem, né? Tipo, o Red Bull, 50% de tudo que eles ganham, eles gastam para marketing. Então, a propriedade intelectual ali do Red Bull, da marca Red Bull, né? Ela é construída dentro de um marketing muito bem feito, né? Dentro de um branding muito bem feito. E eu acho que isso ainda é um dos principais problemas dos estúdios indies hoje no Brasil,
Brasil, de entender que, obviamente, a gente tem que fazer um bom trabalho, criar uma boa propriedade intelectual, né, que não é fácil, mas que isso é só 50% do caminho. Você tem que fazer os outros 50%, que é conseguir acoplar um bom marketing, acoplar um bom branding, aquele produto ali, para fazer aquela propriedade intelectual. O estúdio de desenvolvimento de jogo, ele se vê muito como, estou fazendo um jogo e não estou criando uma empresa. Uma empresa tem área de marketing, e uma área de marketing faz uma propriedade intelectual ter mais valor. Ouvindo isso, assim, eu vejo também como a gente faz as escolhas, né? Quando a gente tá lá desenvolvendo o jogo, quando eu tô com o meu time, a gente conversa, eu sempre tento lembrá-los, assim, olha, ok, vocês adoram, mas quantos de vocês? Será que vocês são um mercado consumidor? Vamos pesquisar, vamos entender quem é o nosso mercado. A gente não pode ficar fazendo pra gente mesmo, né? E como o jogo parte da criação criativa, é a fusão de criação com tecnologia, a gente precisa dar muito trabalho fazer. Então é muito fácil se perder no fazer e não e esquecer do produto. Você fica imerso ali na tua criação. É muito difícil dar aquele passo para trás e falar, não, ó, preciso mudar isso. Isso aqui eu adoro, mas como é que eu vou fazer o marketing disso? Não tem como, é difícil. E assim, na verdade, é o melhor ponto da indústria de jogos quando você compara com o audiovisual tradicional. Você que veio do audiovisual tradicional, é que o audiovisual tradicional você realmente tem que fazer a produção toda e lançar e ver o que vai dar. Como o jogo tem a parte de tecnologia, ele tem essa partezinha de startup que é ir testando o produto enquanto você tá fazendo. Então, você o tempo todo pode estar levando essa propriedade intelectual para sua base, levando as primeiras dinâmicas do game para sua base, né, que o diferencia muito isso do audiovisual, que é muito difícil você... Assim, é um risco muito maior, né? O game, ele acaba sendo um risco muito menor do que o audiovisual, porque você consegue fazer testes durante todo o caminho e saber a hora de abandonar um projeto que realmente não vai ser viável, né? A gente trabalhou com uma publisher, que não posso falar nome, né? Só explica o que é publisher pro pessoal. A publisher é a publicadora. Normalmente, ela pode ou não investir também no projeto, ela pode ser uma sócia do projeto ou não, mas ela normalmente é quem vai... A gente atrela toda a parte de marketing, difusão, e que vai ser... Talvez vai ajudar a ter essas janelas de saída, assim. Então, é um jogador, né? Tipo, é uma ponta muito importante no mercado. E aí a gente trabalhou com uma publisher que a gente fazia só, é uma prática bem comum, que é fazer as propagandas com as artes, várias microversões do que seria o jogo, aí solta isso como publicidade e vê qual que converte mais, qual que tá tendo clique, qual que o pessoal quer instalar, e aí que decide o caminho do projeto. Essa é uma prática, não tô falando assim, não é nada relevante, assim, é novo, não é nada novo, mas é uma prática pouco comum dentro dos estúdios brasileiros, muito comum lá fora. E normalmente, vocês falaram tanto de propriedade intelectual que certamente dá para saber que vocês sabem muito bem a importância disso para o negócio de vocês, né? E normalmente o que eu costumo falar para os meus clientes, e independente de se é empresa do mercado de games ou se é uma empresa de tecnologia tradicional, tecnologia nunca foi tradicional, né? Agora está virando normal, toda empresa que começa já tem esse pezinho na tecnologia para escalar o negócio. Mas uma coisa, e principalmente, eu falo isso principalmente para quem está em games, porque acaba sendo mais relevante até para eles, porque é um mercado tão rico em propriedade intelectual. A propriedade intelectual da empresa de vocês é um ativo que vocês têm para a vida toda. Né? Então, às vezes, também não é também ao céu, ao inferno, no sentido de, cara, vou pensar em tudo que eu consigo fazer com essa propriedade intelectual. Já estou fazendo o jogo pensando num desenho, num quadrinho, em brinquedo, em filme, que às vezes talvez isso também não... Você pode se frustrar lá na frente. Né? Mas, por exemplo, você vê The Last of Us, você vê Fallout, jogos que já fizeram sucesso e estão migrando para outros meios do audiovisual, tem filme do Mario, enfim. E isso tudo, obviamente, é um ativo... que nem vocês falaram, né? Não tem preço, mas vocês conseguem ir monetizando ele através do tempo, mesmo que já aquela fase que vocês sabem muito bem, né? Que o jogo está vendendo, e depois ele para de vender. É um ativo para você conseguir continuar monetizando através de uma API que você criou lá atrás, né? Vocês têm esse cuidado de pensar no que vocês estão desenvolvendo nesse sentido, de outras formas de monetizar? A gente tem, né? Dentro da empresa, assim...
Hoje em dia, depois de muito tempo, né, de levar muito, a gente já tem todo um sistema organizado. No começo, a gente tinha que escolher. Escolher qual é essa propriedade intelectual que eu vou proteger mais, qual que eu vou registrar, qual que não. Assim, a gente registra tudo na Biblioteca Nacional, que, né, não tem custo alto e é viável, mas tô falando agora de coisas de base mais tecnológicas, que talvez tiver, ou marca mesmo, né, tem que ir lá registrar no NPI, isso era uma escolha. Hoje em dia a gente não precisa mais, mas antes era assim, o que a gente acha que vale a pena investir? Porque o dinheiro, né, é mais contado. Mas depois de a gente errar e levar e entrar e ter problemas, a gente tem hoje todo um protocolo. Dentro do mercado de jogos, a gente tem toda a propriedade intelectual que é visível, né? O personagem, mas tem muita propriedade intelectual invisível. A minha equipe de desenvolvimento cria muito plugin, ferramentas para dentro de sistemas que melhoram o nosso processo. E essas ferramentas também são pequenas propriedades intelectuais, são como se fossem pequenos softwares. Então, tem todo esse cuidado. Então, quando a gente cria qualquer coisa hoje na Plot, a gente sempre pensa no que aquilo quer comunicar, qual é a essência daquele produto, de onde ele vem, qual é a intenção, qual é o propósito. E eu não penso tanto se ele vai ser um jogo, se ele vai ser um filme, se ele vai ser um curto. Tem muito mais sobre o para que ele está existindo como ideia. E a gente tenta proteger, tanto como Biblioteca Nacional, se for marca, vai para o NPI. Eu trabalho com a minha equipe criativa quase toda, 100% contratada, seletista também, para a gente não ter problemas depois de cessão extra de direitos. Então, também tem o contrato disso. Todos os nossos terceirizados assinam lá as cláusulas. Então, mas foi realmente errando, né? Eu não nasci assim, a empresa. E a gente teve a sorte de passar por um processo de incubação que a gente tinha acesso a isso. Tinha mentoria e a gente tinha mentor buzinando na nossa cabeça. Não deixa isso passar. Então, independente do meio que vocês vão publicar, se vai ser um jogo, se vai ser um filme, você já toma esse cuidado de registrar, né? Seja na Biblioteca Nacional, no INPI. Então, você já tem isso, né, ali enraizado. E eu tenho uma coisa que eu faço, que eu sento com os criativos e eu explico um pouquinho o que é lei autoral. Porque assim, né? Olha, tem a moral, você está dando isso, essa é a sua, essa você está vendendo, quais são as repercussões, porque a gente trabalha bastante com direitos conexos depois, né? Então, tem os derivados. E aí eu preciso que a pessoa que está trabalhando para mim entenda o que ela realmente está vendendo. Eu não quero que lá na frente ela se imagine usada, aproveitada, porque, nossa, eu vendi para ser um jogo e agora virou curta. Porque eu estou comprando tudo. Se daqui a 100 anos isso aqui for a nova Disneylândia, você me cedeu, tá tudo bem? É esse mesmo o seu valor? Quer dar uma repensada? Porque as pessoas estão muito acostumadas a só falar um valor sem entender o que elas estão abrindo mão ali. Então, eu sempre sento e explico. Porque a gente não quer ter problemas lá na frente. Não, assim, na nossa aceleradora, todos os trabalhos que a gente faz junto aos Sebrais, né? A gente aqui trabalha muito com o Sebrae Nacional, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas agora, né? A gente sempre tem uma parte da parte de advocacia, né? De estar ali falando, a gente fala muito sobre contratos entre sócios, né? E propriedade intelectual, Nossa, né? É super importante, contrato entre sócios, ó. Hoje a gente tem, tipo, um templatezinho que a gente dá pra todo mundo. Fala assim, olha, não precisa registrar, mas toma esse template aqui, assina todo mundo, entendeu? Tipo, não dá pra fazer isso? Manda um e-mail. Manda um e-mail ali pra começar a brincadeira, entendeu? Porque o que eu vejo de estúdio com potencial, que quando começa a dar dinheiro, e aí alguém recebe uma proposta do exterior muito sedutora, né? Em dólar, entendeu? E a pessoa quer ir, ao mesmo tempo ela, não, mas isso aqui fui eu que fiz, é minha propriedade intelectual, ela não... E essas coisas não foram conversadas, né? Então fica muito no limbo. Estúdios, assim, relevantes aqui do Brasil já quase faliram ou faliram por causa de, principalmente, briga ali entre sócios.
A galera não entende o conhecimento de vesting, não sabe o que é isso, nunca ouviu falar, entendeu? Tipo, então, assim, a gente tem alguns templates ali que a gente fornece para todos os estúdios e até para os participantes da Game Jam Plus, que são só estudantes, mas estão fazendo um time ali para desenvolver um jogo, né? No final das contas, que a gente tem muito time na Game Jam Plus que desiste. Ou não pode mais continuar participando porque não alinharam ali o que acontece se um participante sair e uma pessoa do time resolveu que não queria mais participar da competição e aí todo o resto do time teve que parar de participar porque, sei lá, a arte era dela ou porque o código era de fulano e aí se o cara falou, não, isso aqui é meu e aí não dava mais tempo de desenvolver tudo de novo, né? Então a gente tem direto, a gente trabalha com esses templates e a gente sempre traz uma mentoria geral disso. Mas, assim, não adianta. É tipo, a gente fala, a gente dá o template e aí o que eu tenho de gente que 2 anos depois de assistir uma mentoria nossa, que vem pra gente e fala assim, pô, Juliana, aí eu sei que você me mandou o template e tal, mas eu não assinei, agora eu tô com problema, e poxa, eu tô tendo que, pô, advogado e não sei o que lá, e pô, acho que meu estúdio vai falir, não sei o que. Pô, me arrependo tanto de não ter escutado vocês. Ai. Assim, gente, sem sacanagem, que todo mês vem um estúdio falar isso pra mim. Todo mês, Não, cara. E alguém que eu já passei pelo nosso sistema judiciário com projetos de jogos, a gente tem que explicar tudo. É assim, metade do processo é a gente tentando explicar para quem vai apreciar ali o que a gente tá falando. E é muito difícil, realmente, porque é um mercado com suas próprias negócios. E aí é muito difícil até tu achar alguém para te mediar e ajudar os sócios a conversar, porque parece, a gente tá falando assim, escrevi essa linha aqui de código, mas se tira a linha, o jogo colapsa. E aí qual é o valor disso? É muito difícil de entender o valor disso e, cara, é tipo aquele negócio quando a sua mãe falava assim, pô, não faz tal coisa, e você continuava fazendo. Aí você foi morar sozinho, e aí você falou, poxa, bem que a minha mãe me falava. E é exatamente isso que a gente tem com propriedade intelectual. A gente fala, a gente mostra seriedade, a gente traz cases de catastróficos, de estúdios que quebraram por causa disso e de não sei o que mais. A galera não assina. E eu falo isso porque eu também só comecei a fazer contratos direitinho, contratos de vesting, depois que eu tive problema com a minha primeira sociedade. E eu tinha recebido mentoria, eu tinha recebido um template e eu também não fiz, entendeu? Aquilo acaba não sendo uma prioridade dentro de, tipo, tentar tirar um negócio do zero, entendeu? E eu também não fiz. Aí, cara, eu tomei na cara, eu falei assim, pô, bom, agora... E aí, a partir daí, a gente começou a fazer tudo certinho. Mas, assim, eu tava lá também, eu entendo, mas é complicado, que a gente só aprende se ferrando muito, né? Mas eu acho também um dos motivos que a gente acaba se ferrando é que a gente olha para esse tipo de documento, que a gente que não é, né, da área jurídica, com muito medo. Eu tive a sorte de nascer filha de advogado, então sempre tive menos medo e tinha alguém para correr e perguntar, não é especialista, né? Depois eu aprendi, aí depois de saber tem para que correr, eu aprendi a importância do especialista, que não vai resolver tudo, então ajuda. Mas essa coisa de errar, de falar aquela máxima, né? O combinado não sai caro. E é muito real. Você tem muita razão. É um medo mesmo. E o juridiquês é muito difícil, Isso, né? É um português que nem todo mundo teve acesso a esse level de português para entender. Eu mesmo, quando sento para ler alguns contratos, eu tenho que ler, reler. É uma coisa bem complicada, né? Por isso que às vezes eu tento convencer, às vezes, eles a fazerem um e-mail. Entendeu? Tipo, um e-mail em palavras leigas ali, que estipulam uma ou outra coisa, assim, entendeu? Porque é um começo, entendeu? É um começo. Vai dar ruim também, mas assim... Não, vai dar ruim também, mas assim, existe um começo. Existe da onde sair. Isso, né? É que eu sempre falo pra quem tá começando a empreender, ou até eu tenho conhecidos que têm empresa, já há alguns anos a empresa vai bem e eles adoram fazer as coisas no fio do bigode. E é justamente, o combinado não sai caro, né? Às vezes você não precisa nem fazer aquele contrato robusto, mas assina esse template, formaliza um e-mail e fala, cara, eu estou te contratando aqui, mas a propriedade intelectual é minha. Sócio, a gente está fazendo isso, se eu morrer vai acontecer isso, se você sair vai acontecer isso, a propriedade intelectual vai ficar com tal pessoa, né? Então vejam, pessoal, que
A propriedade intelectual, ela está permeando várias, ela entra até em várias áreas do direito, né? A gente falou aqui, obviamente, propriedade intelectual, essencialmente, direitos trabalhistas, né? Porque você tem os seus funcionários seletistas, eles vão desenvolver um software, vão desenvolver uma arte, enfim, qualquer coisa. Você tem também relações comerciais, empresariais, porque muitas vezes são PJs também, ou um fornecedor, ou uma pessoa que você está, um estúdio terceirizado, né? O outsourcing. E entra também direito societário, né? Um acordo de sócios ali, você tem que ter uma cláusula de propriedade intelectual, você tem que ter esse conhecimento. Então eu sempre falo para os procuradores aqui na escola de PI, né, os alunos, que entendam que a propriedade intelectual ela é tão rica, ela é tão abrangente, que você precisa também ter esses conhecimentos adjacentes, multidisciplinares, dentro do direito, né? Então você precisa ter, lá no escritório, por exemplo, a gente atua 360, né? Então a gente tem a área de propriedade intelectual, que se comunica com o societário, que se comunica com o trabalhista, o cliente chega, a gente estrutura tudo para ele. O que você precisa? Qual que é a tua estratégia? Você vai contratar mais PJ, CLT, qual que é o risco? E aí, assim, tá, vai ter algum... Você falou muito de vesting, né? Até fazendo uma tradução aqui para o pessoal, vesting, pessoal, é um contrato onde você tem um colaborador, né? Você oferece para ele, ó, em 5 anos, você vai receber 10% da empresa. Só que a cada ano você vai recebendo 2%. Então, você tem o vesting, ele normalmente é composto por um cliff, né? Um período ali onde, se ele sair antes do período acabar, ele perde tudo. Uhum. E depois desse período ele já garantiu, por exemplo, um cliff de 1 ano ali, depois de 1 ano ele já consegue 2%, nesse exemplo aqui, né? Aí depois do segundo ano, mais 2%, ele já está com 4%. Lá no final de 5 anos, aí sim que ele vai ter direito aos 10%, e daí ele pode optar também para converter esse direito que ele tem em realmente uma participação, né? Então estar enquadrado no quadro societário da sociedade, ou ele fica ali mais ou menos como uma dívida, enfim, ou quando ele sair ele recebe proporcional, enfim. Tudo isso é contratual, né? E já puxando o gancho assim, vocês têm muito conhecimento de propriedade intelectual, vocês deram murro em ponta de faca, né? Vocês tiveram muitos problemas. Vocês já trouxeram aqui alguns desafios que vocês têm, né? E até políticas que vocês têm de já registrar, pedir para o pessoal assinar o template e tal. Eu queria saber hoje, o que diferencia assim, na hora da contratação de um jurídico para vocês? É essencialmente o cara tem que saber muito de propriedade intelectual? Ou como que é o que vocês entendem como essencial na contratação de um advogado, independente da especialidade que seja, mas para estar atuando com vocês hoje? Então, pra mim, eu acho que tem 2 coisas principais. Primeiro é a empatia do advogado, entendeu? Tipo, às vezes o cara ali, ele tá tão dentro da área dele, de juridiquês, não sei o quê, e ele não entende que às vezes ele tá falando com uma galera que nunca chegou perto desse assunto, entendeu? E aí, assim, o mercado da economia criativa, a gente é muito colorido, a gente é muito, sabe? Vamos beber uma cerveja junto, sabe? Tudo termina numa festa. A gente é da economia criativa, né? As coisas terminam em música, né? E aí, quando vem uma pessoa super formal, toda de terno, de gravata, falar com a gente fica assim... Pô, mas essa pessoa quer me passar a perna, entendeu? Então, rola uma desconfiança muito grande. Então, é importante o advogado que quer trabalhar nessa área, né? Pelo menos na minha opinião, se entrosar com a galera da economia criativa, né? Talvez perder um paletó, né? Eu sei que... eu sei que é difícil, mas, sabe? Tipo, a gente ontem teve um encontro de game devs, e a gente tinha alguns advogados que estavam ali bebendo com a galera, com a blusinha, tipo, da camisa, sabe? Sem a camisa e tal. Então, parece bobo, mas é importante passar esse tipo de confiança pro cliente, porque no final das contas, a gente precisa confiar nesse advogado, né? Porque a gente não vai entender várias coisas que estão acontecendo e a gente vai estar entregando na mão dessa pessoa. Então, criar esse relacionamento de confiança e você conseguir passar isso para pessoas que são muito assustadas e de uma área completamente diferente, uma área que é criativa, que não tem nada a ver com regras e burocracias, entendeu? Então, são opostos. Então, assim, o advogado ter essa empatia de entender que ele tá falando com uma galera mais avoada, né? Mais coisa é muito importante. E a segunda cara, realmente o cara ter estudado, entendido sobre o assunto. Ele acabou, como eu falou, né? O marco legal saiu. Então, a gente tá agora construindo o setor.
Então, tem que ser uma pessoa que tá o tempo todo se atualizando, tem que ser uma pessoa que tá o tempo todo procurando, e tem que ser uma pessoa que também tá olhando o mercado internacional para ver como coisas funcionam lá fora, entendeu? Para entender como é que ele traz aqui pro cliente dele coisas que às vezes no Brasil nem são práticas ainda, mas que precisam ser práticas. Então, quanto o cara realmente tá imersivo na indústria. E, assim, de bônus, assim, se o cara gosta de jogar, é bom, entendeu? Porque ele, no mínimo, vai entender o que a gente, às vezes, tá falando. Pô, ele vai falar, não, pô, eu jogava, sei lá, Mario, Zelda no passado, né? Então, ele vai ter aquele amorzinho pelo personagem, que ele vai entender ali um pouco o criativo... Porque pro criativo, aquilo ali é uma obra de arte pra ele, né? É uma coisa que ele se doou pra criar, né? Então, tem essa coisa de lidar com o artista, né? Pra mim, concordo com tudo que a Júlia falou. Pra mim é muito importante mesmo a parte internacional, assim, a gente... É um dos pontos que eu lido o dia inteiro, eu recebo contrato, aí, pra mim é muito mais importante entender se esse país é signatário de algum tratado, a minha propriedade intelectual que tá segura aqui no Brasil vai estar segura lá. Se eu entrar nesse mercado, qual é o risco? Preciso entender isso. Precisa falar inglês, porque eu recebo contrato o dia inteiro, é tudo inglês. Toda hora. Essa parte da empatia é crucial, sem dúvida. E pra mim é muito de poder sentar com a pessoa, pra mim, não precisa tanto a roupa, mas sentar com a pessoa e explicar em português quais são as decisões que ela tá tomando quando ela tá... Ou eu como empresário, o que eu tô decidindo, tá? Todas essas cláusulas aqui, qual é a decisão que eu tô tomando aqui? Eu tô decidindo por quê? O que é o combinado? Então, precisa essa tradução. Então, tem que ser internacional, precisa entender. Eu recebo assim, vamos assinar para ser a lei de tal paraíso aqui fiscal. Então, o que é isso? O que isso quer dizer? Se der errado, o que acontece? Então, muito importante. Hoje eu tenho buscado bastante pessoas que entendam sobre conciliação, em vez de a gente ir para a justiça formal tentar fazer conciliação. A empresa nunca foi, mas tenho estudado e lido e parece um bom caminho, porque depois de tentar explicar para juiz, desembargador de novo, outro juiz, o juiz da segunda vara processos, eu quero muito nunca mais ter que passar por isso. Então, e essa parte de entender muito o nosso mercado, não precisa assim, já saber tudo, mas ter o interesse, gostar. Então, gostar de jogar, entender o mercado, entender que a gente não tá falando só de games, a gente tá falando da maior indústria de entretenimento do mundo atual. Não é joguinho. A pessoa fala, tu faz joguinho? Eu digo, sim, também faço joguinho. Mas eu tô dentro de uma indústria bilionária, gigantesca, e não tem saída. Não é nova, gente. O jogo não é... a nova... Não é novo. Eu tô com 36 anos e eu sou a faixa de etária que mais joga. Eu sou o perfil do jogador brasileiro. Mulher, 35 mais. Uhum. Então, assim, não estamos falando só de coisa... Eu faço conteúdo pra criança, mas não é só criança. Então, precisa entender que a gente tá num jogo de grande, sabe? Não quero que eu não quero ver que a pessoa que eu tô lidando acha que eu tô numa indústria pequenininha e Acha bobinha, porque é divertido. Não é bobo. E chegando aqui, acho que também tem um ponto aqui para trazer, com base nisso tudo que vocês falaram, e é uma coisa que eu sempre trago até no escritório, né? Que é muito ser um parceiro. O advogado precisa ser um parceiro de vocês, né? Um parceiro que não faça só o contrato que vocês estão precisando, mas realmente traduzir, entender as necessidades que vocês têm, qual que é a estratégia da tua empresa, principalmente, né? Porque ele pode chegar e só fazer o contrato, tá aqui, beleza, fechou, um abraço, e dá meu dinheiro e sai fora, né? Mas ele pode, cara, vamos crescer juntos, né? Eu quero viabilizar que vocês paguem menos impostos, né? Vamos abrir uma empresa lá fora, vamos verificar a tua questão fiscal, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Os contratos, cara, vamos deixar um padrão que você consiga ter autonomia, mas você pode vir contar comigo, né? Então, eu sempre falo assim, cara, chegou o contrato em inglês também? Faça ele bicolunado ali, então inglês, português, né, para ficar mais fácil também do teu cliente entender o que ele está negociando. Vamos tentar, obviamente, como a gente ainda, o mercado está crescendo, né, a gente não tem tanta força de negociação com as empresas lá de fora, muitas vezes eles são os contratantes, né, mas, se a gente conseguir deixar o foro
aqui no Brasil, né, a legislação brasileira ser aplicada, colocar uma conciliação antes, uma arbitragem, por exemplo, né, a arbitragem, acho que nesse sentido salva muito vocês nessa área, porque ele vai rápido, né, vocês não tem condição de ficar anos discutindo uma violação de IPI, né, de quem é o detentor de uma propriedade intelectual. Então, isso eu acho que também, para complementar, acho que tudo que vocês trouxeram aqui, né, se fosse para dar uma pincelada final, para resumir tudo, cara, o cara tem que ser parceiro de vocês, tem que entender do negócio, tem que entender do mercado que vocês estão, né? Tem que falar a mesma língua que vocês e fazer com que vocês cresçam também, né? Através do jurídico, né? Que eu acho que é o principal ponto que o advogado, o assessor, o consultor, enfim, ele está aí no extrajudicial, né? No consultivo ali. E lembrar que é um mercado internacional, nasceu internacional. A gente não fala, a gente está no mercado de jogos, a gente está no mercado de games. Parece bobagem, mas... É real, assim, já nasce internacional. A gente já nasce pra gente lançar um jogo, tem que estar nesse mercado. O mercado interno, o consumidor é enorme, mas todos os players são internacionais. Então, procurador, se você está até aqui com a gente, até essa parte final, saiba que inglês é essencial. É essencial. Né? Não é mais diferencial, assim. É essencial. É base. Tem que ter um inglês jurídico. Você vai pegar termos em inglês que muitas vezes você não vai aprender num curso de inglês normal. Esse negócio de entender fórum, né? Eu já fechei contrato com o Fórum de Nova York, já fechei contrato com o Fórum de Londres, e os fóruns são completamente diferentes, entendeu? Então, você tem um advogado que entende o que é... Quais são os meus riscos, né? O que você falou. Quais são os meus riscos de um fórum na Nova York? Quais são os meus riscos de um fórum em Londres? E às vezes na negociação, se a gente sabe isso, tem espaço. Às vezes o outro lado tem escritório nos dois, mas pra gente faz muita diferença. Exatamente. Talvez se a gente, sei lá, tem um tratado bilateral, ali tem tratado, lá não tem. Muda a vida. Uma vez eu tava numa negociação e aí a gente acho que ia fechar fora de Londres, que eu não sabia que era isso, né? Mas aí a minha advogada, ela tinha trabalhado no BNDES justamente com jurídico internacional. Então ela tava ligada, ela falou, a gente pode ir lá no Fórum de Nova York? Eles falaram assim, tudo bem, tipo, ali o jurídico não se importou, mas pra gente era muito melhor, assim, sabe? Tipo, e eu, não entendi nada que aconteceu na reunião, elas estavam discutindo sobre o fórum, não sei o quê, e eu, depois ela foi me explicar, não, porque olha só, o Fórum de Nova York, não sei o que, o Fórum de Londres tem um problema tal, não, então aqui, não sei o que, eu falei assim, que bom que você me salvou dessa, né, que eu nem sabia que eu precisasse ser salva, né. Nessas questões é muito bom você entender também os custos que você vai ter, né, porque às vezes se essa empresa que está te contratando, enfim, ela tem sede lá fora, mas tem advogados aqui, para ela, às vezes tanto faz, e pra gente que é o problema. E velocidade, né, a gente tá falando de uma área que às vezes não decidir mata a minha propriedade intelectual. Às vezes a pessoa sentar em cima é o que mais vai me machucar. Então a velocidade também faz diferença. Exatamente. Se você for buscar um investidor, uma publisher, vai fazer a due diligence, né? Que é a devida diligência ali dele. Ele vai ver qualquer furinho na tua organização ali, qualquer ponta solta. E o cara não vai colocar dinheiro na tua empresa se você tiver um processo, por exemplo, que justamente o teu principal ativo tá colocado em xeque ali, né? Quando a gente foi receber investimento, a gente tinha um processo em andamento, e aí a gente fez todo um processo de isolar a empresa, como que a gente isola isso, como é que não escorre, quais são o que acontece se isso der errado. E foi todo um processo, e foi muito porque a gente tinha feito muitas contingências, assim. Eles, mesmo com o processo rolando, não melou o negócio, porque eles falaram, não, tá muito bem articulado, tá muito bem protegido, eu gosto de falar, tava encapsulado, assim, era um processo que ia estourar, mas aí a bomba ia explodir dentro de uma cápsula, assim, não tinha como escorrer, e o que tinha a gente já tava pré-negociado em contrato de sociedade. Então, a due diligência é extremamente importante. Então, um advogado que nos ajude a ver os pontos fracos. Assim, aqui tá fraco, vamos melhorar. Essa negociação aqui, talvez, vamos bater lá e renegociar, porque pode dar problema. Isso é importante também. Olha aí, procurador, já diretamente das possíveis contratantes de vocês, possíveis clientes, já estão dando aqui o pulo do gato para um advogado se destacar nessa área, né? E, por fim, pessoal, a gente sempre gosta de trazer aqui algumas considerações finais, dicas finais, de vocês. Já está, né, finalizando aqui o nosso episódio. O que vocês podem trazer, tanto de considerações para o advogado, a gente já trouxe dicas, enfim, mas principalmente se vocês trouxerem algo a mais ali também, o que vocês veem do mercado hoje em dia, né? O que o profissional faria para se destacar hoje? Não só advogados, né? Mas, enfim, empreendedores no geral.
Eu acho que o cara que tá começando a participar da área, né? Tipo, que ele tem interesse em entrar nessa área, eu acho que ele tem que vir conhecer. Vem nos eventos, vem, a gente tá aqui na Gamescom Latam, sabe? Participa, acompanha o dia a dia ali de um estúdio, né? Faz como se fosse um estágio ali de entender aquilo. Às vezes antes de começar a cobrar, entendeu? Porque o mercado de games, ele é grande e é um ovo. E se, sim, cara, se você foi um cara que chegou lá botando banca, cobrou e não conseguiu entregar, o mercado de games inteiro vai saber. Vai saber. Tipo, vai saber mesmo. E no dia seguinte. No dia seguinte. A gente é muito fofoqueiro, entendeu? E unido. E unido, pois é, sabe? E o contrário também entendeu? Então, tipo assim, antes... sinta-se seguro, né, pra fazer. Então, cara, vem, conhece a nossa comunidade, vai entrando devagarzinho, que o caminho é bom, entendeu? A minha dica, assim, é bem parecida. Se aproxima. E a dica específica, assim, existem várias associações. As nossas associações de empresas, né? Eu faço parte hoje da Abra Games. Elas não só ajudam... A gente tem a SC Games lá de Santa Catarina, tem as regionais. Então, talvez não chega na nacional, mas tem aí na sua região, para ficar mais perto. É uma ótima forma, tanto para empresas quanto jurídicos, todos. Porque a associação, ela já tem várias... materiais prontos até para entender, e é da associação que você vai saber, qual evento eu vou? Tem 2, qual que eu vou? Não, esse aqui é o de mercado, esse é o relevante, é onde a gente tá. Então, acho que esse é se aproximar das associações, fazer colete junto. A gente está tentando montar um ecossistema no Brasil, a ideia de um ecossistema é as peças se juntarem, então, para fazer parte, tem que colar junto. Não, muito, se fosse para complementar, né, eu não conseguiria fazer, porque vocês falaram tudo já. É justamente isso. É um mercado muito acessível, tá, pessoal? É um mercado que você vai... A gente está aqui na semana da Gamescom, então você vai, cara, é leve, não tem ninguém, não me toque, anelisinho empinado, arrogante. Sempre tem um happy hour, todo mundo está disponível ali para conversar, você consegue marcar reunião com a pessoa. Economia criativa, gente. Você consegue marcar reunião com o cara, o presidente da Sony, até o desenvolvedor indie, que é só ele na empresa, está começando agora. Então é um mercado bem acessível. Então, e tem muita gente já conseguindo ganhar dinheiro, né? Não é um mercado que você pensa, igual a Luísa falou, é uma coisa bobinha. Não, cara, é gente grande aqui empreendendo, pessoas muito qualificadas. Onde vem a inovação tecnológica que outras indústrias se aproveitam é justamente na indústria de games, né? A gente vê estúdios de Hollywood ali usando engines, né, que vocês usam nos jogos. Inteligência artificial, a gente tem jogos há anos. Nossa senhora. Anos responsivo. A acessibilidade, pessoas com Parkinson, você consertar o movimento da pessoa pra direção do personagem. Isso aqui tá há 10 anos aqui rolando. Não. Eu costumo dizer que a indústria de jogos, ela vai desenvolver as tecnologias que serão usadas daqui a uns 5, 10 anos, justamente porque... Total. Né, ela é bem aproveitada aqui, mas as outras áreas não estão, às vezes, nem olhando, né? E vão olhar quando tiver eu faço jogo para criança, né? Eu sempre faço esse paralelo, assim. A criança aprende brincando. E a gente, adulto, também. Mas não é questão de didática, assim. O jogo, ele vira o faz de conta do adulto. É quando a gente vai construindo os mundos, os futuros. Então, a tecnologia pode inovar porque está num espaço onde ela não precisa funcionar. Mas para que serve isso? Para nada, é divertido. Depois a gente vê para que serve. Então, por isso que as tecnologias vão escoando. Porque primeiro a gente só testa ela ali naquele ambiente controlado do jogo e depois ela extrapola. Se a gente for falar dos jogos de tiro e táticos, né? A gente sabe que eles são... realidade virtual, hoje em dia, assim, o que a gente vê hoje no mercado de jogos, 10 anos, 5 anos está no mercado formal, sem dúvida. Perfeito. Meninas, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. O nosso horário também estava bem apertado. Já vou encerrar aqui para elas. Elas vão palestrar hoje ainda, pessoal, na Gamescom. Então, já tenho que liberar elas, tá? Então, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Vocês ficaram até agora com a gente também. Aproveite, se inscreve no canal, segue a Escola de PI no Instagram, que vai ter muito mais episódios do nosso podcast, os nossos cortes, enfim. Agradeço imensamente e até o próximo, pessoal. Até mais.